O tema de hoje é um tema muito forte. Muitas pessoas vão se surpreender com o que vai ser dito aqui, vão entrar em choque, mas é um choque de realidade para que se acorde do veneno das serpentes. A Igreja Católica não é a grande prostituta, não é. E você vai entender isso nesse áudio, preste atenção. Para ser prostituta, tem que primeiro ter tido a verdade, e aí se contaminar com os enganos, e aí se prostituiu. Quem é que recebeu a verdade do Pai e depois se prostituiu? Foi o povo de Israel. Na parábola das 10 virgens, o Messias fala que 5 delas, elas se enlouqueceram, elas perderam o azeite, a lamparina se apagou. E quando a lamparina apaga, aí, como se diz em um português bem claro, ela desceu até o chão. Ela de fato se entregou para os seus amantes, ela não manteve a verdade, contaminou, fermentou. E quem vai falar sobre isso hoje não sou eu não, mas sim o próprio Criador do Universo, falando pela boca do profeta Ezequiel. Se você acredita que os profetas, a sua boca era a boca de Deus, então agora você vai ouvir o profeta Ezequiel falando sobre a grande prostituta ser Israel, que se entregou para os outros povos em troca de prazer. Ela não conseguiu se manter virgem. Claro que nem todos, como o Messias fala na parábola das 10 virgens, mas boa parte se entregou sim aos enganos. Antes de eu ler aqui o capítulo 16 de Ezequiel, abra aí sua Bíblia para a gente poder ler junto. Eu quero fazer só um comentário sobre o que está escrito em Apocalipse 17, quando é mostrado a João quem era, a grande prostituta, que começa logo no verso 1, falando que ela está sentada sobre muitas águas. Aí aqui, no verso 2 fala que ela ela fornicou com os reis da terra, e os reis da terra embebedaram-se do seu vinho, da sua fornicação. Então, a verdade do Pai que foi dada para Israel, ela trocou com os reis da terra, com os outros povos, em troca de prazer, fornicação, ou seja, ela se enriqueceu. Na parábola do rico e do Lázaro, o Messias deixa claro isso. Mas um fato que é muito interessante aqui é quando fala que essa mulher, a embriaguez dela se deu porque ela bebeu do sangue dos santos, ó, verso 6, e do sangue das testemunhas do Messias. E João ficou então maravilhado. Por que ele ficou maravilhado? A Igreja Católica ainda não havia se levantado. Ele ficou maravilhado porque ele viu que o próprio povo de Israel era a grande prostituta. Por quê? Quem foi que matou os servos? Lá na parábola da vinha não fala que os servos que o pai mandou para receber o que era seu, parte do fruto, eles foram mortos. Lá na parábola o Messias, ele fala que quem matou foram os lavradores, homens que foram levantados para cuidar da vinha, mas que se rebelaram e começaram a usurpar, começaram a se beneficiar. Então lá os servos foram mortos. E depois, quem eles mataram? O filho. Quem eram os servos? Os profetas, os santos que está falando aqui. Porque quem é o santo? Aquele que recebeu o Criador em si. Quem eram os profetas, se não os santos? E o Messias então, que tinha o santo completo em si, e eles mataram para viver de sua herança. Então aqui foi revelado para João que a grande prostituta era Israel, que estava embriagada com o vinho, com o próprio vinho que os profetas vieram buscar para levar para o Pai, que eram as boas ações do povo, mas elas se beneficiaram, se enriqueceram. Aqueles homens beberam do vinho que era para ser levado ao Criador do Universo. Eles se beneficiaram. Como em Mateus 5 está muito claro ali que aquele rapaz estava levando ali a sua oferta, que no caso é um exemplo que o Messias usa. Ele fala, se você trouxer a sua oferta e te lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, aí ele fala, deixa a sua oferta, se reconcilia com ele primeiro, depois vem e traz a oferta. Mas o que aquele rapaz fazia? Ele só levava a oferta, então não havia o fruto que era para o pai, que era a reconciliação. Agora eu pergunto, esse animal que o rapaz estava levando para apresentar a sua oferta, ele comprou de quem? Quem é que lucrou com isso? Foi o reino ou foram aqueles homens? Em Mateus 21, quando o Messias entra no templo e destrói ali aquele comércio que estava acontecendo, por que ele faz isso? Porque aqueles homens estavam vendendo os animais para o povo.
lucrando. Mas o povo não ia fazer o que de fato tinha que ser feito. Por isso que o Messias inclusive fala também naquela passagem do dízimo, em Mateus 23, versos 23 e 24, quando ele fala: vocês cobram do povo dízimo, né? Vocês cobram do povo o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, mas não ensinam a eles o mais importante da lei, que é a justiça, que é a misericórdia, que é a fidelidade, que isso é o fruto para o Pai, né? Ou seja, o dízimo ali, que no caso é alimento, você vê que é alimento que ele está falando, e tem gente que defende o dízimo em dinheiro, que é outra blasfêmia. Olha o tanto do fermento, como ela se prostituiu, Israel. Distorceram tudo. Não faziam o que era de fato para fazer, mas se embebedavam do vinho que era para ser para o Pai. Por isso que ela se embriagou, se tornou essa prostituta que em Apocalipse 17 o Pai revela para João. Olha só o que o Criador fala pela boca de Ezequiel, o que ele manda Ezequiel falar. E veio a mim a palavra do Criador, dizendo, Ezequiel 16, ó, verso 1 eu comecei, verso 2. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Diz para eles assim: a origem de vocês e o nascimento de vocês procedem da terra dos cananeus. Teu pai era Amorreu e tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada a água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem em volta te colocaram faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste, mostrando que o povo de Israel, quando foi gerado lá, desde lá dos amorreus, a gente vê essa parte lá em Gênesis 12, 11, a gente vê que ali o pai está falando que quando vocês nasceram, ninguém se apiedou de vocês, ninguém deu a mínima para vocês, porque a descendência de vocês era podre. Vocês estavam em trevas de entendimento, contaminados por idolatrias, porque a gente sabe, não sei se vocês já pesquisaram, quando o pai pede para Abraão sair do meio da parentela dele, em Gênesis 12, ele pede para ele sair porque o povo de sua família era todo idólatra, todo entregue ao engano, e ele precisava sair do meio dessa podridão para que a voz do pai fosse mais apurada, que ele conseguisse ouvir melhor o pai. Olha que interessante, gente. Mas o interessante aqui é que Ezequiel está mostrando para Israel que eles não eram nada quando eles foram gerados. Claro que aqui eu estou falando de um tempo antes dos 12 filhos lá de Jacó, que nasceu ali o povo de Israel. O nome de Jacó, não sei se vocês lembram, foi mudado para Israel, então se tornou o povo de Israel porque veio de Jacó. É interessante. Então quando eu falo povo de Israel aqui, não estou falando desse povo que veio depois das 12 tribos, mas eu estou falando lá do início, lá de Abraão, do povo que gerou Abraão. Olha que interessante. Não era povo de Israel ainda, mas é dali que iniciou a descendência. É desse momento que Ezequiel está falando. No verso 6, o profeta fala que o Criador, quando ele passou e viu ali Israel sendo gerado, ele falou: passando eu junto de ti, eu te vi revolver-te no teu sangue e disse: ainda que esteja no teu sangue, vive. O que quer dizer? Ainda que a herança é podre, né? Mas ainda está vivo. E eu te fiz multiplicar como renovo no campo. Ou seja, olha que interessante. Aqui ele está falando que ele viu que era podre a geração, mas com certeza em Abraão ele viu a oportunidade de poder pegar aquela podridão e transformar aquilo em algo precioso. Olha aqui que lindo isso, gente. Continuando aqui, ó, verso 7 ainda, tô lendo o verso 7. Aí você cresceu, te engrandeceste, chegaste à grande formosura, que significa que o pai deu o pão para que eles fossem. Pão é o que? O Espírito Santo, a palavra dele que foi dada para os lavradores, para purificar o povo. E aí o povo foi começando ao quê? A sair do meio daquele lamaçal de pecado, a sair do meio daquelas trevas, daquela podridão, e começaram a ter conhecimento da verdade. É daí que começa a surgir a virgindade, porque é de geração em geração que eles foram se purificando, e aí a virgindade pode existir, porque quando eles nasceram, estavam totalmente contaminados pelos enganos já da Babilônia. Continuando o verso 7. Então você chegou à grande formosura, e aí você cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o tempo era tempo de amores,
E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, dei-te então juramento, entrei em aliança contigo, que é a aliança que se tornou velha no madeiro, porque aqueles homens, por haverem se afastado do Pai, como em João 8, Messias fala, se tornaram filhos do diabo, filhos do engano, né, do fermento. Então, te lavei com água, te enxuguei o teu rosto, te ungi com óleo, que é o Espírito Santo, que o Pai deu de forma por medida, para que aquele povo pudesse encontrar, né, o caminho correto a ser seguido. Aqui nesse momento você consegue entender claramente a parábola dos talentos, que foi dado 5 para um, 2 para outros, 1 para outro, para que eles pudessem crescer na verdade e se lapidarem de todo engano da Babilônia. Aqui fica claro isso. Só que na parábola ele chama a atenção daqueles homens porque muitos enterraram e por isso a prostituta nasceu. É uma pena que muitos líderes religiosos falam desse talento como sendo um dom que a pessoa usa para cantar na igreja, para pregar, e não falam a verdade, mas os talentos era a verdade do Pai, que foi dada a muitos lavradores, muitos líderes religiosos, para guiar o povo pelo caminho, né? Por isso que a escritura era escrita no pergaminho, eram pegadas no caminho, para que eles pudessem caminhar corretamente até a vinda do justo e poder se casar, o seu Espírito Santo ser derramado sobre aquele povo. Aí tem muitas pessoas que podem dizer assim, tá vendo lá, teve que ter a escritura, teve que escrever para que o povo não se perdesse, tá vendo? Tem que ter o livro Bíblia também. Só que existe uma grande diferença, naquela época o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a humanidade. Eram algumas pessoas que receberam os talentos, que foram ungidos para trazer a verdade do Pai. Eram chamados de lavradores, sacerdotes, sagrados, né? As pessoas foram ungidas para isso. Após a descida do Espírito Santo, você defender que tem que ter um livro para ouvir o Deus falar, então você está negando todo o plano de salvação, não entendeu o plano de salvação. Na velha aliança sim, tinha que ter escrito porque o povo não ouvia a voz do Pai. Mas na nova, você defender isso, você está ainda com o odre velho, não nasceu de novo. E continuando aqui então o verso 8, ele fala que depois de cobrir a nudez dela, fez juramento da aliança, né? E ela então passou a ser dele. Olha que coisa mais linda, gente. Verso 9. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, te vesti com roupas bordadas, te calcei com pele de texugo e te cingi com linho fino, te cobri de seda. Olha, te enfeitei com adornos, te pus braceletes nas mãos, um colar ao redor do pescoço. Isso é pra gente entender como ela ficou bonita, enxergue isso espiritualmente. Aí vem o verso 12. Eu te pus um pendente na testa, brincos nas orelhas, uma coroa de glória na cabeça. Olha, ela ficou maravilhosa. E foi achada no lixo. Ficou linda. Olha, gente, é incrível. Aí ele vem em verso 13 e fala: fosses ordenada de ouro. Olha, de prata, o teu vestido foi de linho fino, de seda, de bordado. Não enxergue isso que ele está falando aqui fisicamente. Ele está usando coisas da terra para a gente enxergar o quanto ela ficou perfeita espiritualmente, não física. Tudo isso que ele está falando não é o que ele deu fisicamente para ela, para querer dizer que, nossa, como ela era rica, próspera. Porque muitas pessoas que pregam prosperidade vão até falar disso se eles lerem um texto desse. Mas aqui ele está falando espiritualmente, como eles eram justos, honestos, começaram a fazer o bem. Mas olha que interessante, aqui no texto fala que essa beleza toda, essa formosura, essa riqueza espiritual que o Pai deu a ela, fez com que chamasse a atenção de outras pessoas que não eram lá de dentro de Israel. Olha só o que diz o texto. E correu de ti a tua fama entre os gentios. Olha, os outros povos começaram a saber que ela não era mais aquela coisa nojenta que o pai encontrou, mas agora estava bonita, estava formosa. Olha, você ficou formosa ao extremo, esse detalhe é interessantíssimo. Aí a fama correu entre os gentios, entre os outros povos. Lembra que ele colocou uma cerca lá na parábola da vinha para separar os povos? Mas correu, escapou pela cerca e o povo gentil ficou sabendo. O povo ficou sabendo por causa da formosura dela. Verso 14. Pois era perfeita por causa da minha glória que eu pus em ti, diz o Criador do universo. Aí agora, a partir do verso 15, se prepare, porque a partir de agora, o Criador do universo vai falar com Israel como uma mulher que trai o seu marido. Agora começa a discussão. Agora começa a briga feia, é panela que voa. É triste.
Ele fala no verso 15, depois de tudo isso que ele a elogiou, ele não falou que a fama dela correu? Pois é como aquela pessoa que ela é bonita e o povo começa a elogiar e essa pessoa começa agora a ser orgulhosa, começa a subir para a cabeça. Olha o que o profeta fala por intermédio do Espírito do Criador, no verso 15. Mas você confiou na tua formosura, você se corrompeu por causa da sua fama. Você então resolveu se prostituir com todos os que passavam. Ele fala assim: todos os filhos e filhas que vocês geraram, por intermédio da verdade que eu dei para vocês, vocês sacrificaram. Vocês os entregaram aos enganos. Aí ele fala no verso 20, no finalzinho: por acaso é pequena a sua prostituição? É pequena? Vocês mataram os meus filhinhos. Você se esqueceu do dia da tua mocidade, verso 22. Quando estavas nua e eu te cobri. Ou seja, ele deu a verdade para ela. Aí ele diz no verso 23: depois de toda a tua maldade, ai de ti, ó meretriz. Olha só como que mudou agora o diálogo do Criador para com o povo de Israel. Portanto, ó meretriz. Ele fala: você se ajuntou com seus amantes. Você se deleitou em dinheiro, verso 36, ó. Você descobriu a tua nudez, as tuas prostituições com os seus amantes. Agora está às claras, né? Você entregou os seus filhos, aqueles que foram gerados com muito sofrimento, a esses enganadores, que são quem? Os gentios, que não era para haver contaminação. Lembra que a beleza dela se espalhou e com isso ela não suportou os elogios. O povo dizendo como você é bela, como você é perfeita, ela não suportou. Os amantes que ficavam cobiçando ao ponto de ela ceder. Ela pegou a verdade que ela recebeu do pai, que ele fala no contexto que eram as joias, que é tudo o que ela conseguiu de bom. Ela começa então a vender para esses amantes. Ela começa então a entregar para eles, que é a verdade do pai. E esses amantes se beneficiaram dessa verdade e criaram suas religiões. E hoje são essas pessoas que estão aí com seus templos abertos, lucrando em cima de quem? Em cima da noiva. Lá em Lucas 16 o Messias fala: quem se relacionar com a repudiada está em adultério. Então significa que esses homens que estão se beneficiando da história, que não dão de graça o que de graça nem receberam, porque não recebe o Espírito Santo quem cobra. Essa pessoa não recebe a verdade. Ela acredita que é a verdade, mas o que ela tem na cabeça dela é um conjunto de informações que ela aprendeu em um livro, e ela repassa isso, e ela sente emoções quando ela fala, porque é algo que dá prazer. A verdade do Pai dá prazer. E aí esses homens enganam a humanidade e mantêm o quê? O povo em trevas, não compreendendo a verdade, não entrando para o reino, como o Messias falou em Mateus 23. E até hoje esses homens que o mataram para viver de sua herança, como ele deixa claro na parábola da vinha, eles mataram ele para quê? Para viver de sua herança, para lucrar. Todos aqueles que ganham dinheiro com a palavra do Pai, que pagam seus aluguéis, que compram seus carros, que usam do evangelho para lucrar. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, lá fala que ordenou o Senhor que aqueles que proclamam o evangelho, que vivam do evangelho, e muitos levam isso ao pé da letra e não leem depois o verso 15 de 1 Coríntios 9, quando Paulo ali, como um exemplo a ser seguido, ele fala: porém eu não me sirvo de nenhum desses direitos. É um direito? É, mas eu não me sirvo porque não quero ser pedra de tropeço, não quero viver da herança, eu quero anunciar de graça, porque de graça eu recebi a verdade do Pai, e eu a anuncio para que as pessoas se libertem e percebam que eu não tenho lucro, que eu não tenho benefício, que eu não aceitei esses colares da prostituta, eu não aceitei essas roupas que ela ganhou do Criador, eu não aceitei essa barganha para trazer a verdade do Pai, porque o meu compromisso é com o Espírito Santo do Criador, não é com homens.
Que o Eterno abençoe a vida de todos. Então, quando alguém disser para você que a prostituta é a católica, fala: não, a prostituta é a filha mais velha da mãe Israel, daquela que se prostituiu, daquelas que ficaram loucas, as virgens que não aceitaram aguardar o noivo, mas que se prostituíram, venderam a herança do pai para esses homens maus que hoje estão aí lucrando e trazendo como sendo verdade aquilo que eles aprenderam em um livro e estão se beneficiando de tudo isso. O Pai procura pessoas que ouvem a sua voz, como Abraão ouviu, como Moisés ouviu, como o próprio Paulo, que ao passar a ouvir a voz do Pai, considerou como esterco que ele tinha aprendido com os líderes religiosos da época, como Gamaliel e tantos outros. Assim são aqueles que nascem do Espírito, consideram como esterco que aprenderam dos homens para ouvir e comer diretamente do pão da vida, sentar na mesa, nas bodas, para comer do pão da vida junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com todos aqueles que também aceitaram ouvir a voz do Pai, não fisicamente em um templo, porque a fé vem pelo ouvir, mas é a voz que vem diretamente do trono do Pai para o nosso ouvido, a porta do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Que o Eterno abençoe a todos grandemente. A prostituta são as virgens nécias que não aceitaram aguardar a vinda do Espírito Santo do Pai e saíram vendendo tudo que receberam do Criador para se enriquecer. Que o Eterno abra os seus olhos quanto a essa verdade, porque se você entender isso, você vai conseguir enxergar claramente o que o Messias falou em Lucas 16, sobre aquele que se relacionar com a repudiada. Repudiada ali foi o povo de Israel, as virgens nécias, não as virgens que suportaram até o fim, mas as nécias. E são elas, essas nécias, que o mataram, e que depois de o matar, levantaram esse grande império chamado Igreja Católica, a reunião de todas as religiões. Católico significa isso, é a junção de todas as religiões. Enquanto Israel estava lá dentro, lá na parábola da vinha que fala que estava dentro do cercado, que não podia sair, ela começou a, por cima do muro, jogar as roupas, os anéis, para que os outros povos se beneficiassem, e saiu daí todas as religiões. E quando esse muro foi quebrado, que o Messias veio e quebrou, que não há mais agora separação entre o povo de Israel e o restante da humanidade, então neste momento foi levantada então a Igreja Católica, pegou tudo que havia sido construído e juntou tudo de novo em uma só religião, e se tornou então a filha mais velha, aquela que detém o poder da mãe, e é a mãe que está no controle, falando o que pode e o que não pode. A filha não faz nada que a mãe não autorize, mas a mãe, vocês sabem quem é.